É grande a nossa alegria em recebermos como elo da corrente do bem sonhar a nossa convidada Cacau Oliveira, nascida numa família envolvida com a cultura ribeirinha, bisneta de Dona Percelina, a nossa queridíssima, que hoje está fazendo Cultura no Céu, neta de Dona Memé e sobrinha de Mãezinha, criadora do Grupo Cultural da Volta da Jiboia, em Itacaré. Assim como todos que nos antecederam, temos a honra de dividirmos essas histórias de vidas maravilhosas até realizar os seus principais sonhos aqui noticiados. Certeza que até aqui teremos bastante motivos para acreditarmos nos exemplos mostrados e jamais desistirmos dos nossos sonhos. Seja bem-vinda, queridíssima Cacau Oliveira. Obrigada, meu amigo. Bom dia. É um prazer estar participando aqui do canal com vocês. Fico imensamente feliz em saber que uma pessoa tão boa, tão legal quanto você, continua, né, desde sempre, brilhando e fazendo esse trabalho interessante de levar pensamentos positivos, de levar esperança, de levar coisas boas, né, ao máximo de pessoas possíveis. Isso é muito importante. Eu acredito muito que quando você joga o bem para o mundo, né, ele tende a voltar, né, para você de forma muito positiva. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz em participar. Cacau, nós começamos a nossa primeira participação. Nós gostaríamos de que você partilhasse conosco quais as dificuldades que você encontrou, que eu tenho certeza que foram várias, até se deparar com o seu caminho que te levou até aqui. Dificuldades, né, a gente tem, assim, desde o início, acho que a maior dificuldade é, primeiro, descobrir o que você gosta de fazer, né, a gente passa por todo um processo, né, como a gente conversou, a gente nasce só, mas o caminho, né, o caminho nos faz encontrar boas pessoas e também não tão boas pessoas, mas as maiores dificuldades começam em você entender o que você gosta de fazer. Já é uma grata surpresa quando você descobre o que quer fazer, e isso tende a se tornar um sonho, né? Então, no início, para mim foi sempre difícil. Durante muito tempo, né, eu passei a maior parte do meu tempo vivendo e convivendo com pessoas em volta da natureza, mas eu descobri a paixão de fotografia pela natureza através de um trabalho comercial, né, bem diferente. E isso me gerou uma série de dificuldades. Primeiro, aprender, né, tudo que eu queria aprender em torno da fotografia, para depois, né, começar um caminho de aperfeiçoamento e dizer, de verdade hoje, né, que fotografia de aves e de natureza é realmente um sonho, né. Assim, é sempre um sonho, toda vez que eu saio é sempre um bom momento, é sempre uma boa experiência, mas, assim, não foi fácil, não é fácil, né, existem dificuldades financeiras, dificuldades técnicas, existem uma série de dificuldades, né, que a gente tem que ir enfrentando todo dia, mas vale a pena. E um resumozinho de como chegou no Rio de Janeiro. Hoje você está em Florianópolis, não é isso? Florianópolis. É isso, em Florianópolis. Então, assim, eu mudei para o Rio, né, em 2000, final de 2000, né, o meu esposo é do Rio, e para uma pessoa de interior, né, tudo é muito difícil, né? Sair do interior para ir para uma capital, você se depara com uma série de dificuldades, com uma série de mudanças radicais, né? E eu não só foi difícil, né, porque sair do interior para uma cidade grande, como estava na fase de amadurecimento pessoal, né, eu saí muito nova, né, eu tinha acabado de fazer 20 anos, né, e tudo muda muito rápido, mas esse caminho árduo faz também com que a gente cresça muito rápido, né, então no Rio eu tive a oportunidade de fazer
a faculdade que eu queria, eu tive a oportunidade de estudar, eu tive a oportunidade de trabalhar, e tive a oportunidade de conhecer a fotografia, que para mim começou através do trabalho em fotografia de eventos, né, jornalísticos e produtos, não começou direto com a fotografia de ave. Até que em 2010 eu fui convidada por uma grande amiga que nos deixou, infelizmente, né, esse ano, para fotografar aves, e não foi aquela coisa, amor à primeira vista, não foi, eu achei chato, eu achei lento, eu achei, sabe, penoso, mas aos poucos eu fui me acostumando com a ideia do desafio de fotografar a ave e de tentar fazer uma foto legal, né? E fui levando, né? Levando, você vai tentando se acostumar com as ideias. Gostei, e tem uma coisa que a gente diz na observação de aves, que é assim, quando o bichinho do passarinho te pica, não tem mais volta, né? Então eu fui picada, né? Pelo bichinho passarinho. Então, depois de um tempo, eu só pensava em sair para fotografar. Toda a folga que eu tinha, todos os finais de semana, eu queria estar fotografando, mas no fundo eu percebi que eu voltei no meu tempo de interior. Fotografar para mim é um momento de paz, é um momento, por mais dificuldade que tenha, por pior que seja a trilha, né, porque nem sempre o pássaro está à sua disposição, é quase nunca, né, nem nos lugares mais fáceis. Então, aliás, os melhores pássaros e os mais difíceis, eles estão sempre em lugares mais complicados. Mas fazer todo esse sacrifício me trouxe de volta às minhas origens, ao que eu gostava de fazer desde sempre, que era estar em contato com a natureza. Então, assim, esse foi o meu começo de um caminho sem volta, né? Eu quero, assim, se possível, morrer com o máximo de anos possível fotografando, enxergando, né? Sendo capaz de fotografar. É muito importante falar do amor pelo espaço. Na geografia, a gente chama de topofilia, que é amor pelo espaço. Uhum. E nós crescemos em Itacaré com aquela natureza inimaginável, né? Inimaginável, fantástica, cercada, né, de natureza. Uhum. E aí, a natureza nos premia desde cedo e vai dando sinais, né? E vai colocando também dificuldade nas nossas vidas para que a gente seja empurrado até o nosso caminho. E bem depois você conseguiu. Mas antes você fez graduação de... Eu fiz faculdade de gestão pública, fiz pós-graduação de gestão estratégica de pessoas, também fiz 4 anos de educação física por causa da capoeira, o objetivo era esse, né? E antes, fiz magistério, e antes, fiz técnicas agrícolas, né? O que já de certa forma, eu estava sempre ligada à natureza, ou à terra, de alguma forma. Então, assim, antes de entender que o que me faz feliz é ser um profissional da fotografia, eu passei por por todo esse conjunto oferecido pela selva de pedra, né? É impossível você não passar por isso, né? Você tem que viver isso, viver na cidade. Para as pessoas que cresceram na cidade, viver na cidade é absolutamente comum. Para as pessoas que cresceram em cidades como nós dois, né, cidade cercada de natureza, onde qualquer coisa que acontece é o acontecimento do ano, seja, sabe, uma missa numa praça, é muito difícil encarar essa selva de pedra, é muito difícil encarar o barulho dos carros, o asfalto, aquela coisa toda. Então, e também é muito difícil de explicar para as pessoas que já estão acostumadas, que cresceram nessa selva de pedra, o quanto isso é diferente, né, para nós. O quanto isso é diferente, o quanto a velocidade do dia, a velocidade do dia que imposta, sabe? Você tem horário para tudo, você tem que fazer tudo rápido, tudo correndo, o dia amanhece e você não percebe, quando você já viu, já anoiteceu de novo, e você tem uma lista de coisas para fazer. Toda essa dinâmica da cidade é muito difícil para quem é do interior. E para quem gosta de viver na natureza,
passar por todo esse processo, porque o aprendizado requer um processo longo, né, que a gente está sempre aprendendo, mas o básico, né, até para a gente saber, né, quem é e saber do que gosta e do que não gosta, a gente precisa passar por esse estudo acadêmico, né, por esse processo acadêmico, isso é importante, né, mas não é fácil, é bem difícil, né, então sobreviver, né, a cidade é muito importante, as pessoas que conseguem é muito importante. Cacau, eu vou falar pouco, porque quem deve falar aqui é você, o bate-papo é seu. Mas eu não posso deixar de dizer que, vindo de uma cidade tão exuberante como Itacaré, e na nossa época, Itacaré tinha em torno de 10 carros. Você lembra disso? Lembro. E a nossa perspectiva de sonho, mesmo porque nós temos muito inscritos no canal que são jovens, e eles estão em busca dos seus primeiros sonhos. E o que nós podemos dizer para eles? Não desistam, porque a natureza, ela é tão genial que ela vai te dando sinais. Você só tem que estar apto, atento para ouvir o grande mestre, a grande mestra que é a natureza. Então, hoje, Cacau, o que você diria em frente a um grande sonho que você gostaria de realizar? Levando em consideração que todos os dias eu mesmo renovo a minha lista de sonho quase todos os dias, porque é isso que me motiva a continuar, a acordar cedo, a estudar, a trabalhar e estar partilhando todo esse envolvimento com vocês. Me fale aí, como uma pessoa, Cacau Oliveira, que teve fotos utilizadas por empresas de renome, que você vai contar mais ou menos como foi isso, teve premiação em festival, né? Em festival em Paraty. Como é isso? Você saiu de um lugar exuberante e hoje está em Florianópolis, totalmente realizada com seus sonhos e realizando outros sonhos ainda, e passou por esse passo. Nossos telespectadores precisam receber essa injeção de ânimo por sua parte. Muito obrigada. Eu acho que os sonhos, né, eles são feitos para serem realizados e construídos e reconstruídos todos os dias, né? Eu tenho muitos sonhos, né? Eu tenho muitos sonhos como observadora de aves, muitos sonhos como profissional da área de fotografia. Eu já realizei alguns, e essa conexão com a natureza me faz ver exatamente isso que você falou. O fato de ter vivido num lugar com uma natureza tão exuberante, né, tão presente, me faz, estando do outro lado, perceber o quão importante é essa natureza e quão importante é essa conexão, e que todo esse vínculo, tudo isso que eu absorvi vivendo num lugar tão bom, me fez ser a pessoa que sou hoje, me fez perceber, né, a importância que tem você valorizar pessoas, valorizar lugares, valorizar um lugar bonito, um lugar limpo, um lugar adequado para você ter uma qualidade de vida interessante. Então, assim, eu vejo todos os dias as pessoas realizando sonhos. Eu tenho sonhos, por exemplo, como observador de aves, eu tenho sonhos de visitar o Brasil inteiro, né, e alguns lugares fora do Brasil, né, talvez, assim, da minha renovação de lista, né, de sonho, eu tenho várias, né, eu separo meus sonhos por listas, eu tenho vários, eu tenho, assim, meu sonho é fotografar as aves da Costa Rica, então, assim, o que eu preciso fazer, né, eu preciso, de alguma forma, tentar me posicionar para conseguir isso, não é fácil, mas antes mesmo de chegar nesse sonho, eu tenho o sonho de fotografar a maioria das aves do Pantanal, porque o nosso Brasil é fantástico, né, e nós temos Pantanal Norte, Pantanal Sul, então, assim, é planejamento, é perseverança, é resiliência, é paciência,
tentar se juntar a pares, a pessoas, né, que podem te ajudar a fazer esse sonho se tornar realidade. Mas o principal de tudo isso é não desistir nunca. Não adianta, não é porque não foi esse ano que o ano que vem, né, as coisas não possam acontecer. Se você é verdadeiro com o que você faz, se você faz de fato algo que você gosta, essa corrente do bem, essa corrente positiva, ela te alcança de alguma forma, né? Não precisa desviar, não precisa passar por cima de outro fotógrafo, passar por cima sabe, de uma organização, não precisa deixar de ajudar uma pessoa, não precisa deixar de passar o seu conhecimento. Se você está focado, se você sonha, e é bom sonhar todos os dias, os sonhos nos mantêm ativos, nos mantêm firmes, né? Nos faz acordar, ter vontade de fazer as coisas, né? Porque a gente sonha em realizar essas coisas, isso é super importante, né? Se você tem esses sonhos, é importante saber que você tem pares, tem outras pessoas que têm sonhos parecidos ou sonhos até iguais, né? Você tem parcerias, você tem que correr atrás de encontrar essas parcerias, né? De fazer o bem. Às vezes, você está realizando um sonho seu e complementando o sonho de uma outra pessoa, né? Na observação de aves acontece muito isso, quando as pessoas se juntam para ir a lugares que são mais difíceis ou mais caros, né, para observar aves, elas estão ajudando um ao outro a realizar os seus sonhos, porque sozinha, né, ficaria caro, ficaria difícil, ficaria inseguro, mas juntos eles estão realizando o sonho juntos, então é assim que funciona, né? E nunca desistir. Quem está começando, quem está chegando agora, quem tem a oportunidade de aproveitar, né, uma natureza ainda como a natureza da nossa cidade, porque apesar, né, da gente, eu e você, termos vivido a época de ouro, né, onde tinham 10 carros, era novidade, o carro de fulano, o carro de ciclano, tal, não sei o quê, onde era tudo muito, muito bonito e muito vazio, apesar dessa realidade hoje né, não ser possível, a natureza ainda favorece, ainda ajuda, ainda é possível existir guias de observação de aves e trazer e fomentar, né, serviços e dinheiro para a cidade, de ter guias de turismo, de ter outros serviços vinculados à natureza. Então, a natureza ainda colabora. Então, assim, e quem tem esse sonho não pode desistir, tem que correr atrás, tem que estudar, obviamente, mas tem que focar, né, e saber que se você de fato quiser, esse sonho vai ser realizado. E quando realizar esse sonho, crie novos sonhos, né? Eu penso assim. Cacau, você tem muito contatos com observadores de pássaros, os chamados ornitólogos? Tenho. Eu tenho, na observação de aves, você tem vários níveis de observadores e vários níveis de conhecimento de observação de aves. Tem desde a pessoa que está começando agora, que quer fotografar com uma câmera básica, até os grandes guias, biólogos e guias ornitólogos, né? O cara que estuda a ciência da ornitologia, de entender a mutação de uma ave através do tamanho da sua pena, do bico, da cauda, daquelas coisas todas, do biólogo que estuda toda a área de alimentação e comportamento, e porque a ave faz isso, faz aquilo, os guias, que alguns, na maioria também são ornitólogos e entendem tudo isso, né? E dos grandes observadores, que são observadores de aves de muito tempo, né? São pessoas que se tornaram grandes pela continuidade, né?
paciência de observação de ave e da natureza ao longo de muitos anos, e são expertos nisso, sabem onde as aves estão, sabem a época das aves, sabe como ela se comporta, sabe atrair essas aves de forma, né, decente, sem agredir a natureza. Então, assim, esse grupo, ele se ajuda muito, é um grupo de pessoas muito boas, existe muita tecnologia envolvida nisso, mas existe também muito amor pela natureza e muito amor pelo próximo. E como foi essa premiação de Paraty no festival de fotos? Foi muito legal. O chefe organizador do Festival de Paraty, ele já tinha me convidado há alguns anos para participar do festival, mas por questão de agenda eu não consegui ir, e esse ano, ano passado, na verdade, por causa da pandemia, né, não houve o festival físico, né, não houve um encontro físico das pessoas, então eles fizeram um festival online, e a cada 5 anos eles escolhem um fotógrafo para homenagear, e eu fui homenageada, né, do festival do ano passado, né, e aí me deram com muito carinho, uma exposição online das fotos que ficou mais de mês, né, rodando, link disponível, assim, foi bem interessante. Fiz uma live também com eles, contei um pouco da história de como eu comecei a fotografar e também de como eu gosto de incentivar as pessoas, né, a criar essa corrente de fotografia de aves, né. Por mim, assim, um dos meus sonhos, aliás, se eu pudesse, a cada 10 pessoas, transformar 2 em observadores de aves, eu já estaria feliz, porque a pessoa muda completamente. E foi muito bacana o festival, agradeço muito ao Daniel Sivinski, né, pelo convite de participar e pela homenagem, foi um reconhecimento interessante do meu trabalho, fiquei bastante feliz. Eu tenho um amigo muito querido que fala o seguinte, que nós adoecemos na selva de pedra, que é a cidade, e temos que voltar para o mato, para a natureza, para nos regenerarmos. Sim. E você tem muitas histórias também, conhece muitas pessoas que, com depressão, síndrome de pânico, conseguiram entrar no mundo da fotografia e fizeram dessa vida uma motivação para viver. É verdade? Isso, é verdade. Eu acho muito interessante que a observação de aves nos permite conhecer as pessoas da forma como elas são, porque, assim, tem um ditado que diz assim, você só conhece o outro de verdade quando você precisa dele, ou quando você está com ele numa situação de dificuldade, né, e a observação de aves, ela literalmente resgata pessoas. Eu tenho muitos amigos e conheço muitas pessoas e amigos de amigos que literalmente foram resgatados, né, pela observação de aves, que sofriam depressão e que foram convidados para fotografar aves e que isso mudou a vida deles, pessoas que tinham síndrome do pânico, pessoas que tinham medo de ficar sozinha, pessoas que tinham medo de passar no escuro, uma série de dificuldades que na verdade, algumas pessoas nascem com isso, outras desenvolvem nesse ritmo doido da vida, né, e a observação de aves fez com que essas pessoas vencessem todas essas dificuldades, ou pelo menos se posicionassem para enfrentar essas dificuldades. Eu sempre digo, eu sou o maior exemplo disso, eu tenho verdadeiro pânico de cobra. Pânico. Eu sei que tem gente que tem medo de barata, medo de aranha, eu não tenho, mas eu tenho medo de cobra. E, assim, durante muito tempo, nas minhas piores noites, eu sonhava que eu estava sendo atacada por 1000 cobras, assim, no meio da rua, assim, sonho de pânico, coisa doida, né? E, assim, para mim, hoje, ir para o meio do mato fotografar é sempre um desafio, porque sempre tem um amigo sacana que, ao entrarmos na trilha, ele fala, cuidado que aqui tem muita cobra. Então, eu tenho já que ir me segurando, né, para não desistir e focar no que eu quero. Mas, assim, a vontade de fotografar é tão grande, a vontade de ver a ave, de conseguir o resultado, né, pelo qual eu me desloquei, é tão grande que eu consigo
segurar o meu medo, né? Eu consigo vencer essa etapa, consigo fazer trilhas, entrar em lugares alagados, assim, que eu tenho certeza que tem cobra e que 2 segundos ela vai, entendeu? Eu entrar, ela vai me pegar, mas eu consigo. Na hora eu consigo criar um bloqueio, assim, para fazer isso. Então, a observação de aves me ajudou, porque eu cresci num lugar onde a natureza é muito presente, mas também os malefícios da natureza, no caso, para mim, é cobra, né? Então, eu lembro de sair do quintal da minha avó e ver cobra, porque era tudo mato, né? E eu ficava semanas sem ir no quintal. Assim, eu subia num pé de cacau para colher um cacau. Se eu visse uma cobra, eu ficava lá em cima. Eu gritava, berrava, eu não descia, não tinha como. Então, as coisas mais piradas assim que uma pessoa pode fazer, né, quando tem pânico. Mas a observação de aves me ajuda nisso. Eu não, assim, eu estou curada? Não, mas eu enfrento. E eu conheço pessoas que enfrentaram problemas mais difíceis ainda, de depressão e coisas muito mais sérias, né? Pessoas que, por causa da observação de aves, tiveram doenças sérias e se recuperaram porque tinham um objetivo, porque tinham uma coisa, um caminho a seguir, né? Porque gostam demais da observação de aves e determinaram que, assim, não, meu caminho não está encerrado, eu vou continuar. Então, essa força, né, que a observação de aves tem sobre as pessoas é muito interessante. E eu acho que, de fato, ela resgata, ela cria laços, ela cria amizades, né? Ela cria amizades duradouras, né? Ela ajuda a pessoa a aprender os valores da natureza, né? Como cada bichinho é importante, né, para o ecossistema. A gente, tudo bem, eu, por exemplo, por mim mataria todas as cobras, mas por causa do meu pânico, mas eu sei que elas têm a importância delas, então eu aprendo a respeitar, né? E isso veio por causa da observação de aves. Então, eu acho muito bonito. E você sabe que sua tia, mãezinha, ela desenvolveu um grupo chamado Grupo... como é? Corrente da Jiboia, não. Como é o nome? A Volta da Jiboia. A Volta da Jiboia em Itacaré, que é uma história da sua avó Percelina, que ela tinha um sítio, e ela viu essa jiboia dentro de um rio, e aí ela ficou observando a jiboia, dando as suas voltas, e contou a sua filha Percelina, ou a sua filha Mãezinha, e Mãezinha criou um grupo cultural que hoje é muito conhecido em Itacaré, além do rancho, né, todos os empreendedores culturais que tem naquela cidade querida, eles criaram a Volta da Jiboia. Mas o nosso tempo, se fosse deixar, a gente ficaria aqui até tarde, ou mais. Temos 4 minutos, e nesses 4 minutos, nós gostaríamos de saber que recado você deixaria para as pessoas que pensam em desistir todos os dias. Procurem um foco, se apoiem no amigo, se apoiem numa pessoa, procure pares, não desistir jamais, a vida não é feita para a gente desistir, é feita para a gente continuar, né? Continuar sempre, continuar a tentar, pensamento positivo, encarar as dificuldades como elas devem ser encaradas, como dificuldades, não como ponto final, né? Jamais desistir. Em outras palavras, eu diria que cada um deve achar a sua Compostela, o seu caminho, e jamais desistir. Exatamente. Encontrar algo que goste. Aqui deixo um apelo a todos os jovens que estão começando a sonhar, que ainda não sabe, não tem ainda o suporte da maturidade para entender como é sonhar e realizar os seus sonhos. Mas, no dia 18 de junho, estaremos promovendo a terceira escalada dos multiplicadores da corrente do sonho, da corrente do bem sonhar. Então, dia 18 de junho, estaremos
promovendo a terceira escalada dos multiplicadores da corrente do bem sonhar. E é um workshop de graça, justamente para atingir a todas as pessoas que têm seus sonhos, e a gente tem toda a estrutura, toda a orientação, haja vista que essas entrevistas é para mostrar que existem pessoas que, diante de tanta dificuldade, realizaram seus sonhos. E a gente vai explicar estratégias e meios para cada um chegar na sua Compostela, que é o seu caminho final, ou um caminho constante, porque nós estamos na Terra para ser feliz, fazer as pessoas felizes, realizar sonhos e ajudar as pessoas a realizarem os seus. As sonhos. E o mais importante de tudo é autoconhecimento. Se conhecer. Quando você sabe do que você gosta, é meio caminho andado, né, para conseguir vencer todas essas barreiras. Minha querida, é um prazer imenso. As nossas postagens estão nas mídias, né? Em todas as mídias, só é procurar indicação aqui no nosso canal. E foi um prazer imenso. E vamos continuar. Eu quero saber quando é que você vai realizar, pelo menos aqui no Brasil, o sonho de fotografar a maioria do seu público de pássaros, né? E escreva no nosso... Deixe comentário, veja os outros vídeos que nós postamos. Enfim, um beijo no coração e até breve. Até breve. Parabéns pelo trabalho maravilhoso. Obrigado. Obrigado. Fique com Deus. Você também.